Irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é irmã Maria Aparecida, sou missionária para a honra e glória do Senhor. Eu quero pedir perdão aos irmãos que ontem eu não fiz live, né? Mas agora eu vou me organizar para estar aqui deixando a palavra do Senhor todas as manhãs, né? Porque a palavra do Senhor é luz, é lâmpada para nossos pés, nossos caminhos, né? Há muitos que precisam ouvir a palavra de Deus, né? Há muitos, todos que entram na live, todos que assistem na YouTube. A palavra do Senhor diz que aonde se fazer presente 1, 2 ou 3, o Senhor estará, né? Então nós temos que, né? E logo em seguida eu vou estar comunicando as pessoas, né, sobre o ponto de culto aqui na minha casa. Vai ser um ponto de culto de oração, né, de adoração a Deus, de palavra, né, e nós vamos unir uma só fé em oração, né, amém, glórias a Deus, aleluia. Eu quero deixar uma palavra nessa manhã, vamos orar, porque Deus é bom em todos os momentos, né. Tem um louvor que diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eu creio. Glória a Deus, aleluia, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Basta que nós esperamos e confiamos no Senhor, né? Quero deixar um abraço, né, a minha amiga aqui que tá ouvindo a live e a todos que estão aqui também na live nessa manhã, que acabaram de entrar aqui na live, né? Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda os meus olhos, guarda os meus ouvidos, a minha boca, a minha língua, a minha garganta, guarda o meu coração, Senhor, porque os meus olhos são a candeia do meu corpo. Se os meus olhos forem mal, todo o meu corpo será mal. E o que entra pelos meus ouvidos desce, né, ao meu coração, que seja coisas boas, o que sai da minha boca, né? Que o Senhor guarde a minha língua também. Porque a boca, a língua tem o poder de vida e de morte. A palavra do Senhor diz. Então nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente deseja ao outro, né? Que seja para edificar, que seja para abençoar, né? E o que desce para o nosso coração. Guarda, Senhor, sonda, vê se há caminho mau em mim, Senhor. Livra-me, essa era a oração de Davi a Deus, né? Livra-me, Senhor, de todo mal, guarda o meu corpo, guarda a minha alma, guarda o meu espírito e guarda todos os órgãos que há no meu corpo, porque é o Senhor que guarda desde o coração, pulmão, intestino, fígado, é tudo o Senhor que cuida, é tudo o Senhor que guarda, irmão. Se ai de nós, se não fosse o Senhor na nossa vida, o que seria de nós, né? Muitos acreditam e confiam em carros, cavalo, mas nós fazemos menção no nome do Senhor. Isso está na palavra, nós confiamos no Senhor, né? A palavra do Senhor hoje nessa manhã, irmãos, está lá em Salmo 147. Desde ontem o Senhor está falando comigo nessa palavra, né? Eu anotei e aí eu não tive como ler ontem, mas hoje estou lendo e quero dar continuidade. A exortação e o louvor ao Senhor pela sua beneficência, né? Louvai ao Senhor porque é bom, cantar louvores ao nosso Deus. Isso é agradável, né? É decoroso e é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os aquebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Canta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Glória a Deus, aleluia. Grande é o nosso Senhor, de grande poder é o seu entendimento e é infinito. O Senhor eleva os humildes, glória a Deus, e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graça, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa, e ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra, e que faz produzir ervas sobre os montes,
que dá aos animais o seu sustento, e os filhos dos corvos, quando clamam, não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam a sua misericórdia. Louve, ó Jerusalém, ao Senhor. Louve, Sião, teu Deus, porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas. Abençoa os teus filhos dentro de ti, e ele quem pacifica os teus termos. Da flor da farinha te farta. Quem envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre veloz. Quem envia o seu mandamento aqui na terra e a palavra do Senhor corre veloz, né? Quem dá a neve com lã, esparge a geada com cinza. Quem lança o seu gelo em pedaços, quem pode restituir a interrogação? Manda sua palavra faz soprar o vento e corre as águas, mostra os estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim outra nação, a quantos seus juízos e não os conhece. Louve ao Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Então, Salmo 147, ele fala da exortação ao louvor ao Senhor pela sua beneficência, né? Que o Senhor é capaz, né? Esse versículo ele expressa a grandeza de Deus. Em 147, 5, grande é o nosso Senhor, de poder. O seu entendimento é infinito. E esse versículo ressalta tanto o poder quanto a sabedoria iluminada de Deus. Então Deus tem poder sobre todas as coisas debaixo do céu, né? Deus tem o poder nessa terra. Deus move nações. Deus tira tudo do lugar, o tempo e a hora que é permitido e que ele pode fazer, né? Além disso, o Salmo 147, outro versículo que é exaltar a grandeza de Deus, conclui, né? Aí nós fomos lá em 2 Samuel 7, 22 também. Vamos lá em 2 Samuel 7, 22. Glórias a Deus, aleluia. 2 Samuel aqui 7, tá lá no início. Nós estamos no primeiro, aqui o segundo. Irmãos, conforme você vai lendo a Bíblia, você vai tomando jeito e você já vai conhecendo aonde já está a palavra. Sabia? Eu hoje folheio a Bíblia com mais facilidade. 2 Samuel 7, 22 diz assim: portanto, grandiosíssimo és o Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Né? Se eu não me engano, a palavra do Senhor diz que quando nós lemos a palavra do Senhor, ela entra pelos nossos ouvidos e desce até o nosso coração, né? Então a fé, ela vem o ouvir pelo ouvir da palavra de Deus. Então qual que é o alimento que nós temos que alimentar a nossa fé? A palavra. E hoje a palavra diz que Deus é grandiosíssimo, né? Que é o Senhor Jeová, que não há aqui na terra, não há semelhante a ele, né, a ti, e não há outro Deus senão tu, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos, né? Nós temos ouvido a palavra de Deus, nós temos deixado a palavra entrar em nós, né? E aí fala, como és grande o Senhor nosso Deus, lá em Jeremias 10, 6, vamos lá ver, nós passamos lá, Jeremias, nós passamos lá atrás, o profeta chorão, né? Eita, Jeremias era um profeta que chorava para Deus, né? Profeta chorão. Então, é o que eu posso dizer, que Deus ouve as nossas petições, as nossas orações.
Baixa que nós, né, aqui em Jeremias 10, 6, vem falar assim. Vamos ler? 4, 6. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande o teu nome em força. Quem não temeria a ti, o Rei das Nações? Eita, glórias a Deus. Você nessa manhã que pensa que Deus é um Deus pequeno. Ele não é um Deus pequeno, ele é um Deus grandioso, ele faz coisas grandes na nossa vida, na nossa casa, mas depende de nós crermos nessa palavra. Nós crermos nessa palavra que nós estamos ouvindo nessa manhã e deixar ela fazer presente na nossa vida. Não há ninguém como tu, Senhor. És grande o teu nome em poder. Você pode ter noção do poder de Deus. Se Deus pegou ali Moisés e abriu o mar, né? Se Deus sacode a terra, imagina o poder de Deus para cumprir aqui os propósitos na nossa vida, né? Não tem inimigo, não tem palavra contrária, não existe. Não existe outro que pode curar você nessa manhã, que pode te tirar do poço, que pode refazer a sua vida. Só existe um, né? Deus, que entregou ali o seu filho Jesus para morrer por nós naquela cruz, para nos dar vida em abundância, para nos dar o quê? A salvação, que é um presente maior que Deus. E a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para morrer por nós, né? Nós temos que reconhecer isso. Lá em 1 Crônica, irmãos, em 1 Crônica também vem falar, para você ver como a Bíblia concentra na grandeza de Deus. Eu fui procurar quais versículos fala da grandeza de Deus, né? Aqui em 1 Crônica 16, 25, abri quase certinho, ó, no 14, 16, 25, porque o Espírito Santo guia a gente, né? 25, porque grande é o Senhor, e muito para louvar, e mais tremendo do que todos os deuses. Eita, glória a Deus, aleluia. Sabe o que é isso, irmão? Não existe outro fora deste Senhor, nosso Deus. Que a Bíblia diz, não há, porque grande é o Senhor, e muito para louvar, e mais tremendo do que todos os deuses, todos, irmãos, não há outro, né? 1 Crônica 16, 25, pois grande é o Senhor, é muito digno de louvor, ele deve ser temido sobre todos os deuses. Quando a gente fala de temer ao Senhor, irmãos, não é que nós devemos ter medo ao Senhor, mas nós devemos ter reverência ao Senhor, nós devemos ter respeito com as coisas de Deus, com a palavra, nós devemos ter amor com as coisas de Deus, nós devemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, tudo que nós formos fazer, né? Eu amo tanto a presença do Senhor, irmão, a irmã Maria Aparecida, que eu não sei ficar um dia sem ler a Bíblia, eu não sei ficar um dia sem falar com o Senhor, né? Vamos lá em Salmos 86, vamos voltar aqui, Salmos 86 de números 10, né? Eu fui fazer caminhada de manhã hoje, já tô aqui, por quê? Porque eu não consigo ficar um dia sem ler a palavra de Deus, né? Salmos 86, 10, glórias a Deus, aleluia, diz assim: porque tu és grandes e opera maravilhas. Tu és grandes e opera maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Eita, glória a Deus, aleluia. Eu li até aqui, irmãos, porque a palavra, ela conduz os nossos passos, ela dirige a nossa vida. É maravilhoso andar na palavra de Deus, né? Vamos ler aqui, porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus, né? Aí passamos também para terminar aqui no outro versículo, em Isaías 40, 28. Vamos ver o que diz em Isaías 40, 28. Glória a Deus, aleluia.
Isaías 40, 28, vamos ver o que fala aqui. Eu tô no 45, 40 aqui, fala o livramento prometido ao povo de Deus. Irmãos, Deus nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Deus nos livra de todo mal. Não tem essa, porque fulano fez não sei o que, porque o mal tá não sei o que, não tem essa, tá repreendido em nome de Jesus. A palavra do Senhor tem poder para dissipar laços, embaraços, qualquer confusão. Aqueles que vêm tentar te parar, vêm tentar te desejar mal, vêm tentar falar. Deus é muito maior do que qualquer coisa, do que qualquer situação, né? Basta que você tenha uma fé inabalável. Você tem que ter essa fé alimentada todos os dias, alimentada com a palavra de Deus. Lá em Isaías 40, 28 diz assim, vamos ver? Eita, glória a Deus, aleluia. Isaías 40, 28 diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Há esforço alcançado, dá esforço alcançado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eita, glórias a Deus. Irmãos, vocês têm noção dessa palavra? Pega essa palavra para a sua vida, deixa ela entrar no seu coração e leia essa palavra, os que confiam no Senhor. Essa manhã, irmão, de terça-feira, podem estar levantando um gigante, um leão, né? Mas nós sabemos quem é o grande El Shaddai, o grande Adonai, o poderoso Deus que criou os céus e a terra, o dono de todas as coisas, né? Infinita nesse mundo. Não vai deixar com que nada aconteça na sua vida. Se você confia, se você espera, se você obedece à palavra do Senhor, o Senhor vai dar o merecimento para você. Creia, confia, né? Às vezes você está numa situação difícil, às vezes você se encontra num quadro de doença, né, ou espiritual, ou do corpo e da alma, às vezes você está cansado, mas a palavra diz aqui, que a força, ele dá, como que a palavra diz? Não sabes que ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? O Senhor não se cansa, nem se fadiga, né? Não se cansa, nem se fadiga, né? Dá força aos cansados, multiplica as forças ao que não tem vigor, não tem nenhum vigor. Aos jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, com águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eita, glória a Deus, aleluia, né? Palavra poderosa nessa manhã, né? Vamos ler aqui. Sabes que ouviste, né? Que o eterno, o Deus eterno, criador dos confins da terra, ele não se cansa, nem se fadiga. A sua inteligência não se cansa, não se fadiga, e a sua inteligência não pode ser alcançada. Nós não podemos ter esse controle de saber as coisas de Deus, nós não temos. O Senhor é um Deus sobrenatural, irmãos. Quando você menos espera, o Senhor faz um reboliço, o Senhor muda cativeiro, o Senhor troca de lugar, o Senhor movimenta. Basta que nós cremos, temos fé. A fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Antes que ela chega, nós já declaramos, porque nós confiamos num Deus poderoso que criou os céus e a terra. Eita, glória a Deus, aleluia. E para terminar, né, esse versículo, entre outros, demonstram a magnitude e a onipotência de Deus, né, levando
os crentes, as pessoas, a conhecer a sua grandeza e adorá-lo. Irmãos, nós temos que fazer muito para Deus. Nós fazemos pouco demais. Irmão, Deus nos dá vida, Deus nos dá saúde. Nós temos que ser mais grato ao Senhor. Nós temos que procurar todo dia de manhã falar: Senhor, eu acordei, estou de pé, porque o Senhor me sustentou. Obrigado, Senhor. Às vezes, irmão, nós estamos querendo muito e nós temos tudo. Nós temos uma família saudável, nós temos uma casa para morar, nós temos comida na nossa mesa. Às vezes, irmão, nós temos que olhar ao nosso redor. Que há muitos que não têm essa presença, que sofrem, que estão escravizados por Satanás. Sabe? Trabalha, não tem nada. Não tem os olhos espirituais de ver, enxergar que Deus tem muito para você. Deus tem o melhor dessa terra para nós. Quando nós servimos o Senhor, as demais coisas serão acrescentadas. A palavra diz: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Mas buscar de todo o coração, com humildade, irmão, com humildade. Fala com humildade, né? Não aquela pessoa que tem nos lábios a violência, né? Eu não estou aqui para julgar ninguém, irmãos, mas eu estou dizendo que Satanás tem movido a vida das pessoas e as pessoas estão deixando se levar, porque começa por uma mente cauterizada, uma mente que não enxerga Jesus, a palavra, que não vê que nós necessitamos, e tudo que está acontecendo no mundo já é a profecia e o processo que Deus está fazendo. Deus já está sacudindo a terra. É a nossa nação, nossos governantes. E há de vir muitas coisas que nós temos que estar firmado na presença de Deus. Porque o Senhor renova nossas forças. Nós subiremos como águia, né? A palavra diz. Mas se nós não tivermos no caminho do Senhor, vai padecer, né? Vai perecer. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus, que veio aqui em Salmos de número 147 em diante. Passamos lá em 2 Samuel 7, 22, Jeremias 10, 6, 1 Crônica 16, 25, Salmos 86, 10 e Isaías 40, 28. Tudo isso para a honra e glória do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, para reconhecer que o Senhor é Deus, que pode todas as coisas, para entender que nós não somos nada. Nós não somos nada sem a presença do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar então para encerrar a live, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, nessa manhã de terça-feira. Nos ajude, Senhor, a fazer a sua vontade, a levar a tua palavra. Há muitos que choram, há muitos doentes do corpo e da alma, há muitos que ainda não conhecem o seu amor, há muitos que querem ser libertos, há muitos que querem estar na tua presença. Nós oramos, Senhor, para que essa mensagem chegue, para que as pessoas entendam que não há outro Deus fora disso. As pessoas correm para cá, correm para lá, entre desespero, mas só há um Deus que pode nos salvar, só há um Deus que pode nos curar, só há um Deus que pode nos dar essa vida eterna e pode acrescentar na nossa vida 10 vezes mais, tanto na saúde. A tua palavra diz que nós viveremos o melhor dessa terra, comeremos o melhor dessa terra. A tua palavra diz por quê? Porque nós estamos firmados na tua presença, Senhor. Nós queremos obedecer, fazer a tua vontade, Senhor. Muitas vezes não entendemos, Senhor, porque o Senhor está sacudindo a nossa casa, porque o Senhor está movendo as coisas, nós não entendemos. Mas sabemos que o Senhor está na direção e no controle da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos. Continuamos, Senhor, clamando ao Senhor todos os dias pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelo nosso prefeito, pelos nossos governadores. Nós precisamos, Senhor, porque o Senhor guia as nações, o Senhor dissipa os laços de Satanás, o Senhor quebra a lança. A palavra do Senhor diz que a tua palavra corta mais do que uma espada afiada, que a tua palavra tem poder, ela não volta vazia. Aonde ela vai, ela muda, ela transforma, ela cura, ela liberta, ela salva.
Ô Senhor, que o Senhor possa nos ajudar. Há muitos que morrem sem a salvação. Há muitos que estão aí, Senhor, e não procura salvar a sua alma, porque é muito mais importante do que qualquer coisa na nossa vida. Muito obrigado, Jesus, por não desistir de nós. Muito obrigado, meu Deus, por cuidar de nós. Muito obrigado, nós somos gratos, porque nós fazemos pouco. Olhai, Senhor, por esses que estão na rua, estão drogados, estão caídos. Olhai, Senhor, por esses que não têm o que comer hoje na sua casa. Olhai, Senhor, pelos idosos no abrigo, pelas crianças que estão sendo violentadas, pelas mulheres que estão sendo mortas, violentadas. Ó Senhor, só os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Se eu subir o mais alto céu, o Senhor está. Se eu descer nas profundezas do mar, o Senhor está também. Guarda-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus, amém, porque nós confiamos no Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é grandioso, o Senhor é grande, e o Senhor pode fazer coisas, pode fazer infinitamente mais do que pensamos, ou do que podemos imaginar. A sua grandeza é maior. Às vezes nós estamos achando, pensando pequeno, eu não vou conseguir, não vou não sei o que, mas Deus dá uma ordem nessa manhã aos seus anjos sobre a seu respeito, para liderar, para lutar junto com você, para você vencer todas as batalhas, em nome de Jesus Cristo, porque você é mais que vencedora em Cristo Jesus. A tua palavra diz: quando penso que sou fraco, Paulo falava, quando penso que sou fraco, é que sou forte em Cristo Jesus, porque Ele habita em mim. Amém? Glórias a Deus, aleluia, amém, irmãos, Eu vou estar passando depois o pedido de oração de todos, porque eu oro em particular, para todos que pedem as orações. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Um beijo no coração de todos, fiquem todos na paz, um abraço do nosso Senhor.